E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente fez de configuração do Anaconda no último vídeo. Então para isso a gente pode já apagar as linhas de código, de Markdown que a gente apresentou no final da nossa configuração do Anaconda. Finalizando essa exclusão, a gente já pode adicionar novas linhas e lá no topo, do lado do Jupyter, já renomear nosso arquivo para dados Excel. Então agora, com ele já carregado, com esse arquivo Excel que eu estou apresentando, a gente já consegue fazer a leitura dele lá no Jupyter. Então a gente consegue ver que tem data, localidade, quantidade, produto, simulando a parte de vendas. Fora isso, eu repliquei ele para outros formatos como CSV, XLS, XLSX, que são bastante utilizados por outros programas e no mundo corporativo, né, quando a gente está tratando de análise com Excel. Então, SAP, LibreOffice também consegue fazer essa leitura, né, o XLS e o CSV. Então, a gente já consegue abordar diferentes usos desse tipo de extensão com Python. Então, para isso, a gente dá um import, que é a forma da gente chamar alguma biblioteca dentro do Python. E no caso, a gente vai chamar o Pandas, que é a biblioteca para a gente fazer essa análise de dados, que é bem parecida com o Excel. A gente coloca como SPD, que é uma forma da gente abreviar na hora da gente chamar as funções dentro dessa classe, para não ficar todo momento chamando Pandas alguma coisa. Então, depois da gente ter dado um run, e não ter aparecido nenhum problema, a gente chama a nossa variável que a gente vai dar o nome de dados Excel, a gente dá um igual a PD, e dando ponto e tab, a gente consegue ver várias funções dentro da classe nossa, e no caso, a gente vai procurar pela função chamada read Excel, read_Excel, que é a própria para fazer essa leitura desse tipo de arquivo. Então a gente passa, entre aspas, simples ou duplas, o nome do nosso arquivo, que seriam produtos vendidos.xlsx. E no caso a gente não precisa passar o caminho porque o nosso arquivo já está dentro do nosso diretório do nosso programa. E a gente dá um run. Pode ser que leve um certo tempo, não teve nenhum problema nesse caso. Então a gente agora vai carregar ele na nossa tela, dados_excel.head, que é a forma da gente apresentar os primeiros itens do topo do nosso arquivo. Então ali a gente consegue ver que de fato o produto, a quantidade, a localidade e a data foram carregadas de forma correta, sem nenhum problema. Então a gente consegue ver que pela simplicidade da função, a gente consegue praticamente simular o Excel ali, naquele formato tabular. Então, conforme essa explicação, a gente também consegue repassar o nosso dado para um outro Excel. A gente pode salvar ele como Excel. Então a gente chama dados Excel, né? .to Excel, que é para Excel, né? E passamos o nosso nome que a gente deseja para esse arquivo. Então no caso eu coloquei aqui produtos vendidos v2.xlsx, dou um run. Ele vai salvar na nossa pasta do arquivo. Tanto é que a gente vê ali, ó, produtos v2. Carregando esse arquivo, a gente consegue ver carregado o produto, né? A gente consegue ver agora que de fato ele carregou de forma correta, só que no caso ele trouxe a coluna de índice, né, do nosso frame e a data no formato americano. Isso porque o Pandas reconhece daquele jeito na hora que a gente faz a carga como data. Mas a gente pode corrigir isso num próximo momento, porque no caso não é necessário o data. Então, retomando ao nosso arquivo, a gente conseguiu ver que é bem simples da gente repassar esses dados de forma correta. E caso a gente não queira o índice, a gente só passa ali como parâmetro index igual a false, que é a forma da gente colocar aquele índice que veio como 0, 1, 2, 3 de forma nula. Então a gente consegue ver que agora, no caso, o nosso arquivo 2 não veio com índice. A data ainda manteve-se naquele padrão americano, mas o índice não veio, que era o propósito daquele comando. Agora, retornando ao arquivo,
A gente consegue ver de maneira simples como foi feito. Agora a gente adiciona algumas outras linhas e agora a gente vai tentar fazer a leitura do modo antigo. Então a gente chama dados Excel antigo. A gente faz a leitura usando ainda o read Excel e a gente passa como nome o produtos vendidos.xls, que é aquela extensão mais antiga do Excel. De fato, ele carregou tranquilo, depois a gente ter dado o run. E agora a gente vai apresentar os primeiros dados com o comando head. Finalizando isso, a gente faz agora o run dentro desse comando, para a gente verificar se de fato carregou da maneira correta. Ou a gente pode também utilizar o tail, que é a forma da gente apresentar os últimos dados do final do nosso data frame, né? Que é de formato tabular. Então, no caso, a gente consegue ver que ele carregou de maneira correta, né, os nossos produtos, a quantidade, localidade e data. É bem simples, né? Utilizando o mesmo comando do Excel e passando diferentes extensões, a gente consegue ver que o comando funciona tanto para a versão mais antiga quanto para a versão mais nova. No caso, agora a gente vai quebrar essa parte do código em porções para facilitar a visualização. Então, no caso, a gente troca para Markdown e escreve dados Excel XLSX, né, com um hashtag antes dele. Agora, no caso, a gente vai utilizar dados Excel.xls. Então, a gente quebra um bloco de código para XLSX, XLS. E agora, por último, a gente utiliza o .csv, que seria o último tipo de arquivo que a gente vai estar tratando nessa aula. Então, para isso, eu adiciono mais algumas linhas e agora chamo dados_csv, que é o nome da minha variável, como PD. Agora, no caso, eu vou dar um ponto read_csv, que é o comando próprio para leitura dos arquivos do tipo CSV, e passo o nome do meu arquivo, né, que seriam produtos_vendidos.csv. Rodo ele, né, num run ou shift enter, não deu nenhum problema. Agora dou um ponto head dentro do dados_csv para verificar se ele fez a carga correta. Agora a gente consegue ver que de fato ele carregou, só que carregou de maneira incorreta. Por quê? O que a gente consegue ver? Que o nosso separador ele está como ponto e vírgula, apesar do CSV ser separado por vírgula. E também ele não reconheceu alguns caracteres como o do Canadá, o acento agudo. Então, a gente tem algumas maneiras da gente corrigir esse problema dentro da nossa função read_csv, que são alguns parâmetros que a gente passa na hora da chamada da função. Então, para a gente fazer essa comparação, eu faço o copy e cola dele na outra linha e passo depois do CSV, dessa string nossa, a parte do índice chamado CEP, que é eu chamo igual a ponto e vírgula entre aspas, que no caso ele vai colocar o separador daquele arquivo para ele reconhecer o ponto e vírgula. Aí eu dou novamente um head para fazer a verificação do arquivo e agora a gente consegue ver que de fato ele fez a separação da maneira correta das nossas colunas, né, de produto, quantidade e localidade, porém o nosso caractere ainda está com problema, ele não está reconhecendo, porque por padrão ele vem UTF-8. Então, no caso, a gente consegue passar o encoding, fazer essa alteração, e eu passo igual a, entre aspas, o ISO 8859-1. E faço agora o comando. Ele vai dar algum erro porque eu coloquei encode, não encoding. E rodando novamente com esse ISO 8859, a gente consegue ver que de fato ele fez o reconhecimento. Esse tipo de codificação é própria para dados quando a gente está tratando o texto da língua portuguesa, que veio com acento, agudo, circunflexo, cedilha. Então, isso são algumas formas de a gente fazer a leitura de CSV. Então, com isso, a gente finaliza o nosso vídeo. A gente viu que é de maneira bem simples fazer essa leitura. Então, eu peço que vocês curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com os demais, ativem o sininho de notificação. A gente fica por aqui. Muito obrigado e é só o começo.